Então, ontem nós tínhamos visto, já começado a ver a parte da etapa, a etapa. Deixa eu gravar aqui também aquela que Recording in progress. no Zoom. A etapa bioquímica, né? E nós tínhamos visto algumas diferenças entre planta C3 e planta C4, né? Então, uma das diferenças que nós vimos é como que esse CO2 ele chega, né? A primeira molécula que é transformada aí em quando o CO2 é carboxilado, né? Então, por que chama planta C3 e planta C4? Planta C3, porque nas plantas C3 o CO2 ele vai entrar por difusão, lembram que eu falei para vocês que ele entra por difusão? E aí, a primeira molécula formada aqui, ó, é a 3-fosfoglicerato. Então, vai formar aqui vai formar duas moléculas de 3-fosfoglicerato, tá? Porque a gente vai precisar aí de um CO2 e a ribulose 1,5-bifosfato, tá? Então, aqui é a primeira molécula formada, tem uma cadeia de 3 carbonos, ó, uma cadeia aqui de 3 carbonos. Então, a primeira reação que ocorre com o CO2 em planta C3 é a formação do 3-fosfoglicerato. Então, é uma molécula composta por 3 carbonos, por isso plantas C3, né? Já a planta C4, ela chama C4 porque a primeira molécula formada já é aqui, deixa eu ver se essa aqui tem o ácido oxalacético. Deixa eu só ver aqui, célula do mesófilo, aqui, essa mesmo. Aumentar aqui. Então, aqui a gente tem a PEP, né, que ela é regenerada, que também é um ciclo autocatalítico. Olha, tá vendo que ele regenera aqui, né? Então, eu tenho o CO2. Esse CO2 ele reage rapidamente e forma ácido carbônico, tá? E aí, a hora que com esse ácido carbônico, mais a PEP, pela atuação da pepase ou pepicase, depende, nós vamos formar o ácido oxalacético, ó, AOA, ácido oxalacético. O ácido oxalacético tem quantos carbonos, ó? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, por isso que plantas C4, que a primeira molécula formada a partir da utilização da carboxilação do CO2 é uma molécula com 4 carbonos, tá? Então, por isso que planta C3 e planta C4. Embora, o que acontece? Depois esse CO2 lá na bainha ele vai ser descarboxilado, ou seja, liberado novamente, e vai ocorrer o ciclo C3 e vai formar novamente o 3-fosfoglicerato. Mas a primeira molécula formada foi o ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, tá bom? Por isso, a diferença planta C3, o nome, né? Planta C3 e planta C4, tá? Aí, então, nós começamos a. Opa, aqui. Deixa eu tomar um gole do meu café. Ou eu melhoro ou piro na batatinha, né? Ainda bem que hoje é sexta. E aí eu vou pirar na batatinha, né? Nós
falamos do processo de carboxilação da rubisco. Mas a rubisco, ela é lembra que eu falei para vocês, ela é uma enzima bifuncional. Ela tanto pode carboxilar como oxigenar, tá? Então ela tem atividade carboxilase e oxigenase, tá? E a atividade oxigenase dela é o que nós chamamos de fotorrespiração, tá? A fotorrespiração é um processo de perda, tá? Já a carboxilação, que é o ciclo C3, o ciclo de Calvin-Benson, o ciclo fotossintético redutivo, é um processo que ganha, tá? Já a fotorrespiração perde. Aí você fala assim, mas por que, né? Que se perde, por que que faz? Então, vamos ver aqui, né? Se perde, por que que faz? Essa, esse processo de fotorrespiração, ele é um processo que, né, tem algumas teorias, né, do porquê que as plantas vão fazer o processo de fotorrespiração, tá? E dentre as teorias que a gente tem, aí tem, ó lá, aqui nesse livro eles colocam o defeito da rubisco, proteção da planta contra a fotoinibição, e a terra era rica em CO2 e pobre em oxigênio. Então, ou seja, tinha mais CO2 e pouco oxigênio. Então, fazia uma quantidade, como tinha menos oxigênio, o substrato era menor, então, teoricamente, faria mais a atividade da rubisco seria mais carboxilase do que oxigenase. Hoje em dia a gente tem o quê? Uma baixa quantidade de CO2 e uma alta quantidade de oxigênio, tá? Então, por isso, aí, essas diferenças que a gente vai ter, tá? Aí, então, dentre essas teorias, a mais aceita, defeito na rubisco. Olha, nós como seres humanos, né? Aí eu colocando o pezinho para cima. Como seres humanos, realmente nós temos muitos defeitos, né? Mas eu acredito que a rubisco não tem um defeito. Realmente, a teoria mais aceita, né, é essa teoria de que a fotorrespiração seria uma válvula de escape, ou seja, eu perco energia, sim, eu perco, mas é uma forma de eu dissipar essa energia, tá? Então, o que é a fotoinibição? Lembra que eu falei para vocês, né? Aquela grande quantidade de fótons vindo, e aí a planta não dá conta, e aí ela faz o que? Ela tem que dissipar essa energia, é muita, né? Uma pressão muito grande. Então, ela faz o que? Ela faz o processo de foto, fotorrespiração. O que nós vamos ver também é o seguinte, que a fotorrespiração é um processo que vocês até têm algumas linhas, até professores falam, né, que a fotorrespiração não ocorre em plantas C4. Ela ocorre em planta C4, mas ela fica imperceptível dentro do processo de avaliação. Então, ou seja, a planta C4 é tão eficiente fotossinteticamente que esse processo de perda pela fotorrespiração fica muito pequeno. Já a planta C3, como ela não é tão eficiente, o pouco que perde, a gente consegue avaliar. Tá? Então, não quer dizer que a planta C4 não faça. Sim, ela faz, mas uma quantidade que fica insignificante em função ali da eficiência fotossintética que ela tem, tá? E quando nós falamos em fotorrespiração, nós vamos falar em três organelas, tá? Então, esse processo ele vai ocorrer em três organelas: cloroplasto, peroxissomo e mitocôndria. Então, é um processo complexo, tá? Então, olha lá, ocorre, deixa eu aumentar aqui,
que nem eu tô enxergando, olha lá. Quando eu começo a olhar assim, meio de... Assim é porque o meu óculos é multifocal, e aí eu tento acertar o foco do negócio. Ai, ai, só eu mesmo, né? Então, aqui, ó, nesse processo, acontece o quê? Nós temos a ribulose e um 5-bifosfato também. Em vez de a rubisco formar aqui o, o fosfoglicerato, o que, que vai acontecer? Ela vai pegar e entrar um oxigênio. Aí, quando entra o oxigênio, o que, que ela forma? Ela forma uma molécula de fosfoglicerato. Lembra que eu falei que nós vamos formar duas moléculas de fosfoglicerato e uma molécula de 2-fosfoglicolato. Um é glicerato e outro é glicolato. É quase Cristiane e Cristina. Cristiane e Cristina sou eu. Cristiane e Cristina é minha irmã gêmea, tá? É mais ou menos assim. Não sei se vocês confundem pela aparência física ou pelo nome que é muito parecido, né? Então, o que, que é importante aqui é que o fosfoglicolato ele tem 2 carbonos. Por isso que também nós chamamos esse ciclo não só de ciclo de fotorrespiratório, também pode ser chamado de ciclo C2, porque a molécula formada aqui tem 2 carbonos, tá? Então pode em alguns casos ser chamado aqui de C2, não tem ciclo C2, tá? Então, se chamou ciclo C2, é a fotorrespiração, é a atividade oxigenase da rubisco, tá? Aí, o que que faz? O glicolato vai lá para o peroxissoma, aí forma a glicina vai lá, o glioxalato vai lá para a mitocôndria, da mitocôndria, opa, ali veio para cá, formou um NADPH, mas olha o que, que aconteceu aqui, eu liberei CO2. O que, que eu fiz? Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho a molécula orgânica, eu tenho um carbono ligado em outro carbono, o que, que eu tenho aqui nessa ligação? Energia. Quando eu quebro isso e libero um carbono, eu perco a energia de ligação que tinha ali, tá? Então, por isso que é um processo de perda, porque eu perco CO2, ou seja, eu perco o carbono que já tinha gasto energia para juntar ele e formar uma molécula orgânica, tá? Aí, desculpa, a serina volta para o peroxissoma e volta para regenerar aqui o fosfoglicolato, tá? E então esse é o processo espera, mais um café. Água eu não tomei, café já tomei um café, um chá e uma Neosaldina ainda. A cafeína vai estar lá nas nuvens. Deixa eu me Mas ligar a aqui. cafeína, no caso, é estimulante, não vai dar É. o problema, não. Aí, ó, nós vamos para as plantas C4, né? O que seria o mecanismo fotossintético de concentração de CO2, ou seja, tanto a planta C4 como a CAN, tá? A fotorrespiração é baixa ou não detectada em algumas plantas. Eu já expliquei, né? Então, não é que não ocorre, pode ocorrer, mas ela tem essa baixa quantidade, tá? Aí nós vamos realmente ver o processo da desculpa, das plantas C4, né? A planta C4, ela tem aí
um ciclo de carboxilação. Então, quem carboxila aqui? Pepase. E de descarboxilação nas células lá da bainha, lá próxima aos feixes vasculares, né? Então, a gente é o tipo de anatomia tipo Kranz, que acho que vocês devem ter visto lá na. Não sei se viram na anatomia, eu acredito que tenha visto na anatomia, né? E quais as espécies de plantas que a gente tem, né, que são plantas C4? Então, nós temos várias espécies, 18 famílias. Dentre as culturas, a gente tem milho, sorgo e cana. Plantas daninhas, que aí é meu quadradinho, 8 das 10 piores plantas daninhas são plantas C4. Então, ou seja, são plantas que, teoricamente, elas têm uma adaptabilidade melhor. Então, essa eficiência fotossintética delas também caracterizam aí como um ponto, né, para elas positivo para serem mais competitivas, tá? E aí, nós temos menos de 1% das angiospermas, a maioria são monocotiledôneas e ciperáceas, mas não quer dizer que não tem. A gente tem uma ideia de que as plantas, as plantas C4 só são gramíneas, né? Não, não. Tem gramíneas, tem monocotiledôneas, né? Tem ciperáceas, mas olha, 300 espécies são dicotiledôneas, tá? Uma delas é o caruru, o amaranthus é uma espécie de planta C4, tá? Então a gente tem dicotiledôneas que são plantas C4, tá bom? Só vamos desmistificar, né? Que às vezes a gente dentro dos processos, né? A gente para facilitar o ensino e a gente às vezes generaliza e depois fica com algum conceito um pouquinho errado, né? E aí nós vamos ter o quê? A fase carboxilativa, a descarboxilativa e a regenerativa. Isso no caso da pepase, tá? Quando eu tenho, olha, aqui a ligação da pepase, isso é fase carboxilativa. Aqui fase descarboxilativa e aqui a fase de regeneração, tá? Nessa fase descarboxilativa, a gente tem 3 subgrupos dentro das plantas C4, tá? Então, esses subgrupos, eles são diferenciados em função das enzimas de descarboxilação, tá? Então, ao primeiro grupo, quem vai descarboxilar as enzimas vai ser a enzima málica dependente de NADP, ou seja, isso lá na célula da bainha. Olha, isso aqui é célula do mesófilo, isso aqui é célula da bainha, tá? Então, esse primeiro subgrupo, ó, cada um está representando para cada subgrupo, tá? Então, aqui, ó, esse é desse, esse é desse e esse é desse. Então, aqui nesse primeiro, né, quem é a enzima de descarboxilação? É a enzima málica dependente de NADPH. Então, aqui, ó, entrou o CO2 aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Dá para ver. Entrou o CO2 aqui na forma de ácido carbônico, lembra que eu falei para vocês? Formou ácido oxalacético, que é a molécula com 4 carbonos. Esse ácido oxalacético ele foi para o cloroplasto, formou malato. O malato atravessou, tá? Ele que atravessou. Chegou aqui, ocorreu o que? A descarboxilação, ou seja, a liberação do CO2
lá na célula da bainha para ocorrer o ciclo C3. Então, todas as plantas vão fazer ciclo C3, ok? Aí nós vamos ter o piruvato voltando e regenerando. Então, ó, fase de carboxilação, descarboxilação e regeneração. A próxima, o próximo subgrupo é o subgrupo que quem descarboxila é a enzima málica dependente de NAD, tá? Isso ocorre lá na mitocôndria. Então, ocorre aqui a carboxilação, aí de ácido oxalacético forma aspartato, aspartato ele caminha, vai lá dentro da mitocôndria e na mitocôndria forma malato, daqui ele libera o CO2 que entra no cloroplasto e vai ocorrer ciclo C3 lá na matriz ou estroma e formação da triose fosfato, que é a molécula orgânica. E faz o que? Regenera a formação, regenera o PEP, né? A outra enzima é a fosfenolpiruvato carboxiquinase, ou aqui tá carboxicinase, aí depende do livro, tá? E aí, ocorre o processo de carboxilação e a descarboxilação ela vai ocorrer lá no citoplasma mesmo das células da bainha, descarboxila, usa o CO2 lá no ciclo C3, formação de molécula orgânica, regeneração de PEP, ok? Então, esse primeiro grupo ocorre em espécies milho, sorgo, cana e Digitaria horizontalis, que é o capim-colchão. O segundo grupo é o Amaranthus e o Pânico miliaceum, que é o caruru e o milheto. Essa espécie aqui, espartina, a gente não tem aqui no Brasil, tá? Essa espartina. Então, fica espartina mesmo. E o pânico máximo da terceira, que é o colonião, tá? Então, a gente tem, sim, espécies, né, que são plantas, são dicotiledôneas, plantas C4, tá bom? Então, qual a diferença entre as plantas C4, entre os subgrupos? Estão nas enzimas de descarboxilação, tá? Eita, pega. O que eu fiz aqui? Alas. Ai, Cristiane. Mas eu tô calma. Aquela assim, né? Eu tô calma. Ó, essa xícara é uma xícara que eu ganhei de uma amiga minha que entrou comigo na UEMS já faz um século quase. Aí assim, ó, tá escrito assim: corrigir provas, café, engolir sapo, chá de boldo, reunião pedagógica, chá de camomila. Não tinha da É aula, tão né? pesado esse negócio. Hã? É tão pesado esse negócio. É, então você vê, não é não, é eu que sou exagerada. Eu que exagero. Eu sou pequena, que vocês acho que não me conhecem, né? Eu sou pequenininha, mas intensa, né? Eu entendo isso. A senhora não tem parentesco com o nordestino, não. Ah, devo ter sim. Vem de tudo quanto É é lado aí. porque eu falo isso porque eu sou assim também, às vezes. Eu exagero também. Ah, eu devo Às ter, porque acho que concentrou, né, a intensidade no Não. tamanho, né? Porque isso acontece comigo, exagero. Só que no meu caso, a minha desculpa é, ó, sou da Bahia, né? Tô do sertão da Bahia.
Mas geralmente da Bahia é tranquilo, né? Aquela tranquilidade. Mas tem quando dá pra ser também intenso, é intenso, né? Pior que é. Como eu digo assim, eu falo assim que eu sou pequena e encardida, né? Encardida, teimosa, né? Aquela assim. Bom, mas é, pensem comigo. Uma pessoa de 1,54 m, né? Se eu não fosse encardida, que saiu de São Paulo, capital, com 17 anos para estudar, e hoje tá onde eu tô, eu não tenho ninguém da minha família que foi, que formou, que tem formação superior, ou que é, não tenho ninguém, assim, que tem essa quantidade que tem mestrado, doutorado, não tem ninguém, muito menos professor universitário. E nós saímos de casa com 17 anos, duas meninas, e eu e minha irmã, né? Duas meninas, tem que ser encardida, né? Então não tem jeito, porque ou fica cascuda ou Mas, não vai pra frente, né? mas esse negócio de encardida eu não entendo. Como assim? Ah, Parece ser tão limpa. é isso mesmo. Mas acho que eu acho que é mais assim, essa coisa assim que é teimosa, sabe? Aquela que vai até o final e sim, que às vezes eu fico até brava comigo mesmo, porque em vez de eu ficar, ou eu desistir logo do negócio, não, eu fico persistindo no negócio. Quando eu desisto, é porque eu desisti mesmo, tá? Então, assim, a desistência é aquela coisa assim, eu joguei a toalha, que assim, todas as minhas forças se esgotaram, mas eu não Entendo. desisto. Então, assim, eu acho que esse o que eu chamo de encardida, assim, sabe? Que essa coisa de ir, persistir, às vezes a gente tá sofrendo, tá indo, mas tá fazendo, não desiste, assim, vai além das forças e tá continuando. Mas é assim mesmo, né? A gente diz que Deus não dá o fardo maior do que a gente consegue carregar, A mas minha mãe sempre diz isso. é. Então mãe é sempre sábia, né? No que diz, né? Eu sempre obedeço a minha. Eu tenho 47 anos e eu falo assim, a gente tem que obedecer mãe e pai. Meu pai, eu sou um pouquinho mais teimosa com ele, tá? Então tem coisa que não, vamos fazer assim, tá? Né? Mas minha mãe geralmente é um pouco mais maleável, mas também quando ela fala e você fala assim, não, aí tem que obedecer, né? Que quando mãe dá a, a sugestão, a minha, né? A minha é assim, quando o negócio tá, a água tá batendo na bunda que ela vai resolver. Mas quando ela pega para resolver, aí não tem conversa, aí o negócio é complicado. Deixa eu voltar aqui na, na encardida, na Cristiane encardida. Aí vamos aqui. E toda vez eu falo assim: não, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso. E quando eu vejo, eu tô enfiada no negócio e aí C3, C2, C4, C4. Ai, chegamos na CAN, né? No, nas espécies do metabolismo do ácido das crassuláceas, ou MAC, tá? Então, se lá no concurso que vocês prestarem, que vocês virarem chiquerésimos fiscais ambientais do Ministério da, do Meio Ambiente, chique, né? Aí, do meio ambiente, da agricultura, né? Todos chiquerésimos.
E aí você vai cair lá, o que que é o MAC? MAC, metabolismo do ácido das crassuláceas. Aí vai falar assim, aquela professora não me ensinou, só falou CAM, e agora? Não sei. Não, é que CAM é em inglês, né? Crassulácea, ácido, nossa, eu falo inglês maravilhoso. Metabolismo, né? Então, o CAM é em inglês, tá? Por isso que a gente usa assim. As espécies que são espécies do tipo CAM, geralmente são espécies, né, que vivem em ambientes áridos, né, ou com baixa e a limitação de CO2 em função da disponibilidade de CO2 para ambientes aquáticos. Quais as famílias que a gente tem? Tem cactácea, crassulácea, bromeliácea, orquidáceas, tá? Então, por que fala só das crassuláceas? Porque descobriram primeiro nas crassuláceas, depois viram que tinha outras espécies e outras famílias que também faziam esse tipo de metabolismo, tá? E aí, temos ainda 28 espécies de pteridófitas aquáticas do gênero Isoetes, que também são plantas CAM, e 2 pteridófitas, opa, faltou um F aqui, né? Terrestres, e uma família de gimnosperma. O que que acontece nesse grupo de espécies, né? Elas vão fazer o quê? Quando a gente tem ah, de dia, geralmente tem o quê? Alta temperatura. Então, o que que ela faz? Fecha o estômago, tá? Só que fechou o estômago, não entra CO2, ok? Não entrou CO2, não vai fazer a etapa bioquímica, porque não tem CO2. Lembram que eu falei para vocês? O que que ela faz? Ela pega e abre o estômago de noite, que geralmente o quê? À noite a temperatura está mais baixa, a umidade relativa geralmente também está um pouquinho mais alta, então, ou seja, a perda de água é menor. Então ela abriu, não quer dizer que ela não vai perder, ó, que ela perde água sim, mas a perda de água é menor, tá? Então aí ela faz o quê? Ocorre o processo de carboxilação noturno, ou seja, ela carboxila aqui, né, o CO2 e forma, ó, é a PEPase que faz isso também, tá, gente? Aí forma ácido oxalacético, só que forma o quê? Malato. Esse malato, ele vai para onde? Ele forma o ácido málico e vai lá para o vacúolo. Lembra que eu falei? O vacúolo é um armarinho ali, né? Uma gaveta que eu posso guardar algumas coisas que são importantes para a planta, tá? Então, eu abro, eu pego esse ácido málico. Se vocês escreverem para mim malato, não tem problema, tá? Essa concentração, em vez de ser ácido málico acumulado no vacúolo, você colocar malato, para mim não tem problema. O mais importante é você me falar que essa substância ela vai ser acumulada no vacúolo, tá? Esse é o importante eu saber. Eu saber não, você me falar que você sabe. E aí, o que que aconteceu? De dia, ela faz assim, né? Beijinho no ombro e deixou o estômago fechado, não perde água, mas ela tem o quê? Ela tem reserva de CO2. Como que ela tem reserva de CO2? Ela tem ácido málico lá no vacúolo, tá? Então ela faz o quê? Ela descarboxila o CO2, então uma descarboxilação diurna, ela libera esse CO2 para ocorrer o ciclo C3 e a síntese orgânica normalmente, tá? Então, ou seja, lembra que eu já tinha falado, todas as plantas vão fazer o ciclo
C3. Eu vou lá agora, deixa eu só ver se aqui a gente encerrou aqui. Ó, fundamentação de planta C4, desculpa, de planta CAM. A carboxilação noturna, quando ela abre o estômato, e a descarboxilação diurna, quando ela fecha o estômato, tá? Isso. Depois eu volto aqui no... Gente, falta menos de 1 minuto. A hora que acabar, vocês retornam, tá? Eu vou abrir só aqui a... Misericórdia, né? Olha que letra linda a minha. Bom, deixa assim. Abafo caso. Sim. Deixa aqui. Então, continuando, eu vou fechar, nós vamos fazer essa tabelinha aqui de... Deixa eu só salvar, gravar aqui essa Recording in progress. Pra gente, se der algum BO, tá gravado. Então, aqui a gente tinha, né, o ciclo C3, todas as plantas vão fazer, entrada de CO2. Para a planta C4, por difusão. Para a planta C3, nós temos a entrada da PEPase, né? E aqui, planta C4, como que é? É a... Vamos ver se vai. Descarboxilação diurna. Eu acho que eu vou precisar fazer um... Sabe, caderno de caligrafia? Acho que eu vou ter que fazer a caligrafia. Mas acredito que com mesa digital seja assim, seja meio difícil no começo. Porque olha que Tá letra. usando mesa digitalizadora, né? Sim. Deve ser, então, essas mesas que são assim, porque olha, minha letra é feia, mas não é tão feia assim. Agora, lembrei. No começo a gente é difícil para acostumar. Às vezes. Foto, respiração. A fotorrespiração, ela ocorre aqui, é uma flecha que eu quero desenhar, aqui alta, nas plantas C3, olha, quase retinha. Na planta C4 é baixinha e na planta CAM também baixa, tá? Então, não é que não ocorre, ou ela é baixa ou é insignificante. Por quê? Porque a eficiência fotossintética aqui é muito grande. Outra coisa importante eu falar, que aí a gente tem o quê? Quem são as enzimas que vão carboxilar? A gente tem a rubisco, né? Opa, é rubisco. A rubisco, carboxilase e a pepase, pepcase ou pepase, tá? Essas são as enzimas de carboxilação. Essas enzimas, o que tem uma diferença entre elas? As duas vão carboxilar, mas a pepcase tem uma afinidade muito alta com o CO2, tá? Então, tem uma maior afinidade ao substrato, ou seja, mesmo em maior afinidade ao substrato. Mesmo em baixas concentrações, ela consegue ocorrer esse processo de catalisação dessa reação, né? Acho que vocês devem ter visto lá a Michaelis-Menten, né? Ai, eu adoro a Michaelis-Menten. E ela não mente, é tudo verdade. A Michaelis-Menten é aquele coeficiente de velocidade de reação enzimática, né? De catalisação da reação enzimática.
Café frio, horrível, sem açúcar. E nem fez cara feia. Olha, cara de que não tá frio. Então, nós fechamos aqui a tabelinha das diferenças das plantas C3 e planta C4, tá? Então, todas as plantas vão fazer o ciclo C3, ou ciclo de Calvin-Benson. Aqui nós temos a entrada de CO2 e a fotorrespiração. Vamos lá para voltar ali na nossa apresentação. Vulgo transparência há 30 anos atrás. Gente, eu acho que eu tô quase fazendo 30 anos de formado, hein? Aí nós vamos para essa última parte, que é a parte do destino final de produtos da fotossíntese, tá? Então, a gente teve o quê? A formação da triose fosfato, tá? Que é o carbono fixado. De onde que veio esse carbono? Esse carbono, ele veio lá do CO2. Então, ou seja, eu tenho uma formação de moléculas orgânicas que tem as cadeias de carbono, tá? Isso veio do CO2. E aí, nós vamos ter o quê? A formação de sacarose e amido, tá? A sacarose é o que vai caminhar, é a molécula fotoassimilado, nossa, o fotoassimilado que vai caminhar, né? Então, a sacarose caminha. O amido, ele é de reserva, tá? Então, se eu quero formar amido, eu vou ter que deixar ele no lugar que ele tem que ficar, tá? Então, eu não posso formar amido, sei lá, na folha. Isso é exemplo, tá, gente? Eu estou usando de forma bem grosseira. Na folha, se ele vai ficar reservado na raiz, ele não vai ser translocado. A estrutura amido é muito estável e ela não caminha, tá? Aí nós temos o quê? Como que ocorre essas reações? Olha aqui. Então, linhas sólidas indicam que as reações ocorrem no período luminoso. E as linhas pontilhadas ocorrem predominantemente no escuro. Linhas tracejadas indicam que ocorrem ao longo de 24 horas. Então, pode ocorrer tanto de dia como de noite, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês por que eu não gosto do nome fase clara e fase escura? Porque aqui, ó, se isso aqui chama fase clara, fase escura, por que que tá falando aqui que ocorre no período luminoso? Por quê? Porque várias dessas enzimas que vão fazer parte desse processo, vocês viram que o tamanho dessa reação que tem é aquele slide cheio de reações. Então, várias enzimas desse processo são enzimas que têm atividades dependentes de luz, tá? Então, por isso que a gente tem essas reações que ocorrem aqui, ó. Essas reações são reações, né? Ó, são reações. Acho que aqui. São reações que ocorrem de dia, né? No período com luminosidade. Então, isso é ciclo C3, e aí a frutose 6-fosfato forma glicose 6-fosfato e depois vai formar o amido, tá? Então, olha aqui o amido. O amido vai ser quebrado, ou seja, eu consigo quebrar o amido, liberar esse amido quando? De noite, né? Olha lá, no período de escuro, tá? Preferencialmente, não quer dizer, de dia não ocorre. Não, preferencialmente, tá? O preferencialmente é que é
Pode ser, na maior parte das vezes, de noite. E aqui, essas linhas tracejadas, isso pode ocorrer independente se é de dia, se é de noite. Então, eu tenho o quê? Essa triose fosfato, que pode ser utilizada no processo de respiração, ou ela vai para formar a sacarose. E a sacarose é quem o quê? Quem caminha, que vai ser transportada, tá? Posso mobilizar, quebrar esse amido que está aqui e consumir ele? Posso, mas eu tenho que quebrar em sacarose para ela ser transportada, ok? Tá? Então, sacarose transporta. Amido fica quietinho ali armazenado, tá? Então, é que nem conta corrente poupança, né? Geralmente, vocês não são muito desse tempo, né? Mas a conta corrente, o dinheiro está ali rodando, né? Quase sempre sai mais. E a poupança é o amido, fica ali quieto, de reserva para você usar, né? Aquilo que eu não sei o que que é. ESC. Aqui. Então, aqui. Os carboidratos que são utilizados na fotossíntese, eles vão ser utilizados para o processo respiratório. Que é o processo respiratório? É quebra de moléculas orgânicas para liberação de energia, tá? Então, ou seja, vai quebrar, liberar energia, forma e consome essa energia. Ou serve do quê? De esqueletos de carbono para síntese de outras biomoléculas, tá? Então, essa base de carbono, né, que foi formada, que esse carbono ele veio do CO2, ele vai ser o quê? Ele vai ser base de um monte de outras moléculas orgânicas, tá bom? E aí, no período luminoso, vai ter a formação do amido. Então, eu formo amido, tá? Isso ocorre no estroma do cloroplasto. De noite, eu posso quebrar esse amido e esse amido ser consumido, tá? Então, é remobilizado e consumido na respiração, por exemplo, tá? A sacarose, principal forma de transporte e distribuição dos fotoassimilados, ou seja, para onde que vai? Vai para esses lugares de consumo, que são os drenos, né? E o amido, principal carboidrato de reserva, pode ser na forma de amilose ou amilopectina. E a sacarose, como a gente sabe, né, é a glicose mais frutose, derivada das triose fosfatos que foram sintetizadas no ciclo C3 ou ciclo de Calvin-Benson, tá? Então, aqui a gente tem o quê? Quase um fechamento, né? Então, aqui, onde ocorreu o processo de etapa fotoquímica, que chegou luz, que incidiu lá na clorofila e ocorreu todo o processo que culminou na formação de ATP na ADPH. Ali ocorreu ali na membrana do tilacoide. Depois, o ciclo de C3 ou ciclo de Calvin-Benson, ele ocorre no estroma, né? Onde vai ter o quê? A formação da triose fosfato. É aqui que entrou o CO2, né? Essa triose fosfato, ela pode vir a formar a sacarose ou ela forma o amido, tá? Ó, triose fosfato, hexose fosfato, amido, tá? Ok? Então, fechou aí esse aqui. Aqui tem as formas da amilose e amilopectina. Por que que elas ficam quietas, o amido? Porque é uma estrutura muito complexa. Olha, gente, olha que complexidade que tem. Então, olha, um pedacinho aqui são várias cadeias aqui, ó, uma juntada na outra. Então, a gente tem o quê? Um processo muito complexo, tá bom? Por isso que a gente, geralmente, eles são moléculas de armazenamento, tá?
Aqui é só para estar falando da a atividade da PEPASE, tá? Em função aí da luz e da energia. Então, mas isso para a gente, o que eu falei para vocês, que essas atividades são dependentes de luz, tá? Então, o mais importante é vocês saberem que são dependentes de luz. E finalizamos fotossíntese. Beleza. É, é, acho que putz, eu esqueci. É, no caso dos amidos ali, a gente, quanto maior for a cadeia deles, maior a quantidade energética, Sim, mais é, longa a cadeia. sim, eu vou só repetir sua pergunta, porque depois eu assistindo os vídeos, eu percebi que eu ouço pelo Zoom, mas a gravação que eu tenho não, os alunos depois não têm acesso. Então, o Anderson perguntou se quanto maior a cadeia de carbono, essa cadeia do amido, mais energia. Sim, mais energia, porque mais carbonos tem e mais forças de ligações tem ali, tá? Então, aqui, né, onde nós vimos aqui nessas, a amilopectina e a amilose, tá? Então, Muita boba essa que eu fiz agora que eu fui perceber. hã? Agora que eu fui perceber que essa pergunta que eu fiz era boba. Por que A boba? resposta já estava na cara. Não, Ah, sei lá, a resposta já estava na cara. não, não tem. Ele falou que a pergunta é boba. Não é boba, não, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vamos pensar nesse negócio de pergunta boba, pergunta. Isso não existe. Qualquer pergunta é pergunta, tá? Não, não tem pergunta boba. A gente repete, explica, reexplica, não tem pergunta boba. Por favor. Por favor. Esse é o sotaque de Piracicaba, né? Porta, porteira, portão. Então era isso. Vocês têm alguma dúvida?